Olá, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje nós vamos entrevistar a chefe Aline Biasini. Nós vamos falar do seu processo de transformação. A Aline tem um histórico de luta aí com a obesidade e ela conseguiu transformar a vida dela com alimentação, atividade física e muita determinação. Eu vou deixar que ela se apresente, mas antes eu vou pedir para você ativar o sininho, deixar um like pra gente e encaminhar esse episódio para um amigo, porque é uma história que vai impactar você também. Aline, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal, eu sou a Aline Biasini, chefe de cozinha, proprietária da Vita Alimente, uma empresa especializada em alimentação saudável, porque eu encontrei a minha libertação na alimentação. Parei de lutar, com a obesidade e descobri que o alimento pode mudar a vida, salva. Então, acho que é muito importante você seguir o canal, dar o like, como a Edilene falou, manda para um amigo, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente vai conversar aqui. E olha que tem assunto. Doutora Aline. Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade saudável e aquilo que você e seu corpo merecem. Luciano. Boa noite, pessoal. Sou o Luciano, sou personal trainer. E é um imenso prazer estar aqui com vocês nessa bancada linda e maravilhosa aqui. Aline, a sua história, ela me comoveu bastante porque você luta aí com a questão da obesidade desde muito cedo, né? E você me contou que você vem de uma família de proprietários de pizzaria. Exatamente. Então, você tinha ali todo um ambiente que não era propício para que você perdesse peso ou tivesse uma alimentação saudável. Você conseguiu transformar. Não largou da família, continua ali com a família, mas você transformou, e tem uma parte aqui também a gente vai te falar, que mesmo dentro da pizzaria você conseguiu transformar a sua alimentação. Então, começa a contar pra gente como era essa questão sua do paladar desde a infância. Então, eu vim de uma família que todo mundo está acima do peso. Eu tenho prima já com bariátrica, prima jovem com problemas de pressão alta, diabetes. É meio que comum e para todo mundo lá em casa, legal estar comendo e estar comendo muito e comendo doce. Nunca teve assim, vamos fazer dieta, vamos diminuir. E assim foi muito tempo. E eu, em especial, nós éramos em 3 irmãos, eu sempre tive o paladar infantil. Então, não é porque não tinha em casa verdinho, salada, legumes. Eu não gostava. Eu sempre era aquela comida, sabe, doutora, branca? O arroz, o franguinho grelhado, pouquinho feijão e depois um pacote de bolacha, um pacote de doce. Eu era assim, cada lugar que eu ia, eu precisava estar comendo um doce. Isso a parte da infância inteira até a adolescência. E, como eu disse, era normal. Ninguém criticava e também minha mãe não pegava assim no pé, vamos mudar isso, vamos melhorar. Mas eu fui aquela adolescente na média, não era assim super obesa. A obesidade foi começando mesmo depois que eu fiz a faculdade de gastronomia. Eu engordei muito na faculdade. Aí foi quando eu tive até o colesterol acima do peso. Eu comecei a comer, porque na gastronomia tudo que você faz, você come. Isso hoje mudou a grade, né? Hoje tem a matéria de dietética, tem a parte de alimentação saudável. Mas quando eu fiz, em 2007, eram só preparações ricas em gordura, em óleo. Aí você tá numa cozinha, a cozinha do lado tem confeitaria, tem panificação. Aí a gente faz aquela troca de receitas, né? E depois sai da faculdade e vai para outros lugares. Então, eu acho que o meu maior peso foi depois da faculdade. Então, nenhum ambiente colaborava para o seu objetivo de perder peso? Nada. Nem familiar, nem de faculdade? Era super normal, comer muito e ninguém se preocupava também com o esporte. Não era nada... Eu não cresci numa família que eu tinha pessoas ao meu redor... Exemplos, não. Não. Era comida, festas, bares e era isso. Todo motivo para comer. Muito bem. E a gente já falou aqui que você vem de uma família que os seus pais são proprietários de pizzaria. Sim. Né? E a gente sabe que pizza é uma delícia. Ai, eu amo pizza. E somos viciados em pizza. Meus pais têm pizzaria há 30 anos. Eu tenho outro tio que também tem pizzaria. Então, festas, aniversários, vamos levar pizza. Tudo acaba em pizza. Literalmente. Então, era um ambiente que você fala, como é que eu vou lutar
contra tudo isso, né? Porque não tinha ninguém, acredito, te apoiando para fazer essa mudança, porque talvez a sua família nem tivesse conhecimento da importância que é você ter uma saúde. E me conta um pouco da história, como que você transformou o lugar onde só tem comida não saudável em ter a sua opção saudável? 2 questões. Eu coloquei na minha dieta pizza por um período. Aí eu vou falar, né? Pedi pro Nutri incluir. E no cardápio da pizzaria eu incluí uma massa integral com 7 grãos. E depois sabores com mais proteína e mais vegetais. Porque eu comecei a entender a dor de cada um que quer comer uma pizza sem quebrar muito. Eu já tinha várias tentativas em Nutri, em endócrino, e nada era efetivo, né? Ou eu fazia coisa muito radical, ou tomava um medicamento, passava por um emagrecimento e depois voltava, porque eu não tinha constância, e muito menos em atividade física. Quando eu decidi virar a chave, foi em como eu disse, né? No check-up, deu gordura no fígado. Eu já tinha ido nesse nutricionista por 2 vezes. Ele tinha quantos anos? Desculpa, 33. Em 2018. Eu já tinha indo nele por 2, 3 vezes. Mas eu juro, gente, eu saía, cheia de expectativa. Quando ele me mandava o plano alimentar, eu abria, eu lia. Frutas vermelhas, iogurte. Eu falava, não dá. 1 dia, 2 dias, não. Eu já cheguei a rasgar a dieta, ficar nervosa, não vou. Quando eu fiz esse check-up com uma gineco, deu. Aí ela falou, não, tá tudo bem. E aí eu tinha uma amizade com ele, eu mandei, né? Falei, aí, Rafa, o que você acha? Ele falou, não tá tudo bem. Gordura no fígado, grau 1 aos 33 anos, não tá tudo bem. Com o seu estilo de vida, isso vai cada vez aumentar. O que você quer? Aí me deu um choque. Falei, nossa, 33, que eu só tava gordinha, né? Assim, em cima do peso, mas tava ok, eu não brigava muito. Aparentemente, não. Eu brigava com o espelho. O que você começa a observar quando você tá acima do peso? Que você tira foto escondido, que você só usa roupa mais escura, que você só faz selfie, e você não se enxerga, né? Assim, você não vê aquele volume. Aí quando eu vi esse exame, eu falei, não, tá errado, vamos mudar, não quero isso pra mim. Foi aí que eu falei, trabalhava na administrativo da pizzaria, ficava lá dentro todos os dias, e na pizzaria era tudo porções, né? Então tinha pizza de proteína, brócolis, frango, filé mignon, frango, brócolis e abobrinha. E o almoço dos funcionários que tinha o arroz. Aí eu falei pra ele, Rafael, então você vai me dar uma dieta com os alimentos que eu tenho aqui na pizzaria. Ele, mas eu falei, é isso que eu vou comer, porque é isso que eu tenho aqui, e é isso, e vai pôr pizza pra mim também. Então ele adaptou filé mignon, o brócolis, assim, foi depois de muito tempo, tá? Porque eu não conseguia introduzir os vegetais na minha alimentação. Era o paladar de criança. Então, eu pegava o arroz dos funcionários e a proteína. E no jantar, uma mini pizza. Pegava essa massa integral, né? No meio do caminho eu elaborei. E pesava 100 gramas e era o tal filé mignon. Fiquei muito tempo fazendo isso. E aí depois ele falou, Aline, agora chega, você precisa de um vegetal, precisa de um verde, precisa de cor nesse prato. E aí eu comecei então com abobrinha, com frango, com tomatinho. Bem de criança mesmo, a introdução alimentar. Bem de criança. Que era aquilo que a doutora Aline falou quando a gente estava falando lá com a doutora Juliana, que a gente estava falando de hábitos, enfim, com a psicanalista, que é aquilo que você falou para os seus pacientes, né? Você fala, não adianta você tirar tudo. Tem que fazer mudança aos poucos. Tem que fazer mudança aos poucos. Foi no episódio da semana passada, eu falo que o meu perfil de atendimento, lógico, cada paciente a gente trata como único. Mas eu percebo que eu tenho grande sucesso quando eu não tiro e não restringo. É lógico. Então, se a pessoa toma um refrigerante todo dia, come a pizza toda sexta-feira, eu vou mudando aos poucos e eu falo que eu quero mudança pra sempre. Aí o paciente, pra sempre, eu falei, quero mudança pra sempre, porque você não vai você não vai conseguir pra sempre não comer pizza. Você não vai conseguir pra sempre não comer chocolate. Você vai ficar por um período sem comer e depois você vai voltar a comer. E qual que é o grande problema? Nesse voltar a comer, às vezes a pessoa desencana e volta todo o peso. Exato. Então é melhor ela emagrecer comendo pizza, comendo chocolate e sabendo que não existe alimento proibido. Nem mesmo fritura, gente. Fritura é horrível, refrigerante é horrível. A gente tem que pensar em saúde, lógico. O ideal seria nunca mais tomar refrigerante, nunca mais comer nada de fritura. Mas a gente sabe que nosso dia a dia é impossível isso. Você tem uma festa de aniversário, estão servindo coxinha e bolinho de queijo. Tá te dando água na boca.
um bolinho de queijo, uma coxinha vai fazer diferença na sua vida, na sua longevidade saudável? Não vai. Agora, se você comer um bolinho de queijo todos os dias, vai fazer diferença. Então, eu sou com os meus pacientes a não proibir e restringir, mas sim adaptar e mudanças no estilo de vida mesmo. E na rotina, né? Então foi isso. Na rotina dela, da pessoa. O que eu tinha? Pizzaria. Quais eram os alimentos que eu tinha de fácil acesso? A pizza. Porque se eu fosse parar pra cozinhar, na época eu não estava mais. Você não ia seguir. Eu não ia seguir. Então fui adaptando. Você comia pizza todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Era a sua janta? Porque não tinha uma rotina, não tinha uma programação e não tinha uma organização. Então, você acorda, come de qualquer jeito. Almoça lá no quilo do lado de qualquer jeito. Aí você faz a dieta da sua cabeça. O grelhado e a salada. Você não consegue comer a salada. Aí a pizzaria abre, tá? Aquele cheirinho às 6 horas da tarde de pizza. Você come a pizza. Hoje eu percebo que se você tem a organização, se você fez todas as refeições, você consegue não comer. Como é que você consegue hoje vencer? Eu falo assim, às vezes o pessoal faz dieta, né? Então, tem dieta que você não vai comprar algo, né? Então, meus alunos falam muito isso. Luciano, não devo comprar o refrigerante, não devo comprar o sorvete. E tem gente que tem um sorvete na geladeira e passa meses sem abrir aquele sorvete. O seu, o que você fez? Você tirou totalmente ele dentro da sua casa, dentro do local de trabalho? Você evitou comprar ele? Ou ele estava dentro da sua casa, você olhava para ele vencer aquela força ali? Tenho vários momentos. Momentos que eu estou mais restrita, momentos que não. No primeiro, eu fui adaptando, não fui tirando tudo. Porque hoje, eu tô desde 2018 nesse processo. Não dá para você tirar tudo de uma vez. Então, eu comecei a pizzinha, a mini pizza programada. Aquela pizza que eu queria muito de 4 queijos, 5 queijos, eu coloquei um dia da refeição livre. Eu tinha a bebida alcoólica presente na minha vida, assim, de quarta, quinta em diante. Eu comecei a criar estratégias, que é importante. Então, vou diminuir a cerveja. Orientação no Nutri. A cerveja, você senta numa rodada, o garçom vai colocando, você não tem controle. Começa pro gin. Então, aí eu colocava, vou sair e tomar 5 doses de gin, 4 doses de gin. Aí depois eu consegui ter esse controle, então agora eu vou pegar um gin com 2, 3 tônicas. Eu comecei a perceber que era o social, que a gente vai, né, conversar um pouco mais, que eu precisava estar com a taça ali na mão para ninguém me zoar, para ninguém brincar. E aí depois isso foi mudando, mas é um processo, demora e a gente tem que ter resiliência e ir enxergando. Já tive momentos que tinha o docinho, que eu comia o chocolatinho todo dia. Aí eu fui mudando o paladar para o chocolate 70 e fui conseguindo. Pasta de amendoim, não tenho maturidade, não tenho em casa, porque senão... Come o pote inteiro. Eu já tive na estratégia da dieta tantas bolachinhas de arroz com 20 gramas de pasta de amendoim, só que aí a colher ficou sujinha, aí você dá uma colheradinha, né? Aí depois você vai pro quarto à noite pra dormir e fala... Só mais uma colherada. Vontade de comer um doce. Mas é uma pastinha de amendoim só de 100 calorias, virou 500. Então, não tenho. Hoje eu tô num outro desafio, porque hoje eu tenho a loja de alimentação saudável, que eu tenho barrinha de proteína, eu tenho pasta de amendoim, eu tenho alfajor, eu tenho tudo. E eu acho que são alimentos legais na estratégia, no momento certo, uma vez por semana, ou dentro daquele plano alimentar que o endócrino Nutri elaborou. Eu tô um pouco mais restrita, então eu tô sem. Eu tava assim, comendo quase todo dia, uma bananinha, Aí eu falei, não quero. Aí eu tô tirando. Hoje foi aniversário da minha mãe, isso aí comi 2 colheradas do brownie. Eu falei, pra não quebrar, aniversário da minha mãe, mas são 2 colheres. Então, são momentos. E quando você fez a mudança, você já estava fazendo atividade física ou você primeiro começou com a dieta para depois você entrar com a atividade? Atividade física, ping-pong. Vai e vem. Como a dieta. Tudo, ping-pong. Aí, quando deu esse start, a primeira coisa que ele falou, associa uma atividade física. Eu já tinha me matriculado em inúmeros lugares e nada. Falei, o que eu vou fazer? Um personal no prédio. Porque ele vai lá bater na minha porta, literalmente, vai me chamar. Não tem como faltar. E aí eu peguei esse personal 3 vezes por semana para fazer funcional, condomínio, usar a piscina, o degrauzinho, a escada, porque tinha poucos aparelhos e eu odiava aquilo. Era horrível, uma tortura. Tinha dia que eu desmarcava meia-noite, inventava uma desculpa, eu ia pra rua e não queria fazer mesmo, que eu ia ficar com preguiça. Aí, acho que em 3 meses eu perdi a gordura no fígado, no exame não deu mais.
e eu perdi uns quilinhos. Com a alimentação. Com a alimentação e com esse funcionalzinho aí bem devagar. Aí o corpo fala, né? A calça fica melhor, a cropped também. Eu já falei, nossa, isso tá legal, né? Nossa. Começa a olhar pro espelho com outros olhos. Com outros olhos. Você percebe que a sua disposição muda. Você vai encontrando, hoje eu entendo, estou estudando nutrição, você vai vendo os benefícios que uma alimentação te faz, que um corpo com menos bebida, com menos açúcar, né? O que vai acontecendo. Aí eu fui achando legal isso, fui curtindo. E aí eu consegui ter pelo menos essas 3 vezes por semana a adesão sem furar, junto com a dieta. Mas nesse momento eu ainda bebia, eu ainda saía pra balada, eu não treinava aos finais de semana. Eu tava levando tudo assim, devagar, sabe? Mas... Você chegou a comentar que procurou nutricionista, endócrino, chegou a usar medicação também, né, para tentar emagrecer, e que infelizmente não teve sucesso nessas tentativas. Você acha que qual foi o ponto principal aí para você para ter ser bem sucedida esse emagrecimento de 20 quilos, gente? Olha, foi não desistir. Foi, assim, fazer dos dias mais difíceis, aqueles treinos piores, da chuva, da dor, da cólica, ir. Porque eu comecei a entender que, além do shape, além do corpo, era a minha saúde. Quando eu me vi aos 33 anos com gordura no fígado e veja na minha família todo mundo com excesso de peso, já com problemas, dificuldades em subir a escada, eu falei, não é isso que eu quero. Então, esse foi virou ali tudo, a saúde. Eu falo sempre, chegar aos 60 a mais com uma qualidade de vida e ser independente. Então, não desistir. E foi aonde na alimentação, eu percebi que não adiantava também eu treinar e não seguir uma alimentação. Não adiantava eu treinar e ter uma alimentação totalmente fora, que no outro dia eu não tinha energia pro treino. Eu não tinha aquela força. Então, uma coisa puxa a outra. Se você janta mal, o seu treino é de manhã, você não tem disposição no outro dia. E isso vai ligando. E eu comecei, acho que o mais importante, a gostar do treino. Ele não era mais um problema na minha vida. Eu esperava para ir treinar, era legal. Você sentia vontade. A dopamina bateu, né? Aí você sai do treino com aquela sensação, com aquela felicidade, você fala, gente, isso daqui é tão legal, né? Hoje eu não perco um treino por nada. Eu treino 5h30 da manhã, porque se eu deixar para depois, não dá. Então, não me tira meu treino, que eu fico brava aí. E é o que a gente fala para os ouvintes, né? Tudo é uma questão de hábito. Você precisa persistir muito, né? Porque às vezes a pessoa vai uma semana na academia, um mês, quando vai uma semana, né? E aí ela não vai mais, porque é chato. É chato no começo, início, no começo é muito chato. Você não quer isso, quer ficar... Gente, ficar dormindo é muito Qual que é o mais seu prazeroso, corpo pede, né? Eu lembro que eu comecei a estudar muito e ir atrás, você precisa de o quê? De 21 dias, no mínimo, né? Pra você conseguir mudar um hábito e um comportamento. O seu corpo tá uma vida inteira. Então, eu estava há 33 anos no oposto. Então, eu comecei a estudar isso, ir atrás e perceber realmente. Então, aquela coisa que é difícil no começo, aquele não que você fala, depois já não é mais. E é isso que as pessoas não querem, porque quer o milagre, quer perder 20 quilos em um mês, quer perder para uma viagem, mas demorou muito. E o que eu acredito também, o fato de você, no começo, fazer atividade 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, foi uma forma de adaptação. Quem não treina todo dia, quem nunca treinou, o que eu sempre falo para os meus pacientes, começa com 2 vezes por semana. Depois, quando virar uma rotina, as 2 vezes, aumenta para 3. Hoje, você vai todos os dias às 5h30. Mas se lá atrás falasse para você ir todo dia às 5h30 da manhã... Não, eu treinava... Talvez ela não teria começado. Imagina, eu treinava 9h30, 10 horas. Aí, por questões de agenda, necessidade de trabalho, 8. Quando o personal queria mudar alguma coisa, eu falava, 6 horas da manhã, você tá louco? Não, 6 horas eu tô na minha casa dormindo, nem pensar. Primeiro horário, imagina.
E aí é isso. E outra coisa, o que é legal pra mim não é pra você. É lógico. Eu amo correr, eu amo fazer musculação. Tem pessoas que não se identificam. É da luta, é do esporte de beach tênis. Então, assim, também não tem. Eu sempre também falo isso. Movimenta o corpo, mas faça aquilo que tá dentro da sua rotina e que é legal, que você sente prazer. Eu tenho uma amiga que ama dançar. Eu odeio dançar. Zero coordenação pra fit dance, aquele negócio não desce. Mas ela gosta, então tá legal, ela tá em movimento. Só que eu acredito que a musculação ela é a mãe de todas as modalidades. Todas, acho que falta hoje, assim, informações. Acho que todo mundo, antes de começar a fazer uma atividade física, tinha que ter uma orientação dentro da academia já. Porque às vezes a pessoa já vem do médico e fala, tem que fazer hidro. Só fala isso. Eu tenho que fazer pilates. O médico mandou eu ir 2 vezes na semana, ou 3. Você não sabe nem por que você tá indo, né? Eu trabalho com uma avaliação física, eu adaptei a avaliação física da saúde física e mental. Então, todo o meu conhecimento eu tento transmitir. Então, não sou nutri, mas conheço alguma coisa sobre alimentação, sobre médico, sobre terapia. Então, quando a pessoa entra lá para fazer uma avaliação comigo, ela tem uma avaliação completa, um raio-x. Então, primeiro, postural. Igual você falou, tirar uma foto. Tô com vergonha. Não, pode tirar uma foto de frente, de lado, de costas e vamos estudar seu corpo junto aqui. Esquece a estética, é postural. Postural? Olha como tá seu ombro. Meu Deus, meu ombro é assim. Devido a um celular que você fica. Devido à sua profissão, como é que você fica. Olha como tá seu joelho. Tá pra dentro. Olha o seu quadril com elevação, o jeito que você senta. Senta em cima da perna. Aí você começa. Aí você vai ganhando a confiança da pessoa. Agora vamos falar sobre os pilares da vida. Como que tá a sua vida no seu relacionamento hoje? Então lá. Como está a sua vida emocional? Tá assim. Como está a sua vida profissional? Tá desse jeito. E deixa o exercício por último. Como está a sua parte espiritual? Tá assim. E o físico? Isso está por último. Porque tá tudo errado aqui. Aí você faz toda a parte de medidas. Explica por que um lado está maior do que o outro. E aí você começa. Agora vamos falar um pouco sobre sua alimentação. Fala tudo que você come. Como é que você começa a comer? Você não fala nada, só deixa a pessoa falar. Então a pessoa fala, nossa, 7, 8 refeições no dia. Aí você começa, você sente isso? Você sente cansaço? Sinto. Falta de concentração? Sinto. Falta de foco? Sinto. Insônia? Sinto. Humor? Sinto. Irritabilidade? Sinto. Fala, como é que você sabe? Aí você começa, devido a isso que você come, tá acontecendo isso na sua vida. Ao excesso que você coloca de carboidrato, às vezes, na sua vida. Olha como você não tem nada de proteína, você não tem nada de minerais e de vitamina dentro do seu organismo. Eu não sou nutri, eu só vou deixar uns toques aqui que você poderia fazer. Agora vamos falar sobre atividade. O que você quer fazer dentro da academia? Academia eu tenho um monte de coisa. Não é treinar. A musculação ela é a mãe de todas as modalidades. Qualquer esporte depende da musculação. Gosta de dançar? Gosto. Agora eu vou te ensinar 4 modalidades que você deveria fazer dentro da academia, que é obrigatório. Qual? Meditação. Você precisa meditar. Você precisa programar sua mente, você precisa resetar um pouquinho sua mente, melhorar seus pensamentos. Agora vamos fazer uma yoga. Para quê? Trabalhar um pouco de flexibilidade, respiração. Você não sabe respirar, você está ansioso. Sim. Vamos trabalhar agora RPG, alinhamento postural. Você está com desvios posturais. E agora vamos fazer uma aula de mobilidade articular, porque você só movimenta um lado do seu corpo. Essas 4 deveriam ser obrigatórias. Agora o restante é o que você gosta. Aí, agora a musculação aí você tem para fazer. Quantas vezes por semana você pretende vir? Você quer mudar seu estilo de vida ou você está vindo por livre espontâneo empurrão? Empurrão. Então vem 2 vezes na semana. Se você realmente quer mudar seu estilo de vida, vem quantas vezes você quiser. Só que você pode fazer o que você quiser na academia. Às vezes você quer fazer 30 minutos de alongamento, às vezes você quer fazer só uma caminhada, às vezes você quer fazer uma meditação. Impossível você não ter 40 minutos do seu dia para você cuidar de você, fazer uma prevenção. Você dedica 8 para o seu trabalho, para as outras pessoas ainda trabalhando como funcionário. Você dedica 6 horas dentro da sua casa. E para você está pensando em querer mudar seu estilo de vida 1 hora. Então você vai trabalhando a mente da pessoa. Até ela chegar e falar, um fisiculturista às vezes, coloca na meditação então. Aí tá o cara na meditação. Então acho que falta hoje um preparo, porque, por exemplo, eu tenho academia. Eu falo, se chegar lá na academia, fecha a matrícula, a pessoa não tem acompanhamento de ninguém, já joga o cara na musculação. A musculação, o professor tem 5 minutos para conversar com você. Que vontade você tem de fazer uma academia? Até porque você já tá indo forçado, né? Você tá sozinho, né? A musculação no começo é aquela coisa chata. 3 de 15, você com 3 você de mesmo. 10. Exatamente. Se a pessoa ainda não virou a chavinha, não entendeu, e ela ainda nem viu benefícios. Exatamente. Porque demora, né? Hoje, Aline, você pratica que esporte? Hoje eu faço musculação e corrida. Sou apaixonada. E como você pratica corrida, a corrida, como mudou aí a sua trajetória? O que ela te ajudou? Tanto mente, corpo? Gente, a corrida, assim, é algo que até brilha, né? O olho, eu falo. Não sei se vocês têm... Você tem... Brilhou seu olho quando você falou, por isso que eu tô te perguntando. Você tem aluno...
Porque não é só o correr, é aquele tempo que eu sou muito agitada também, sou ansiosa e penso muito, né? Hoje com a rede social, então a gente tá fazendo aqui, a gente tá pensando, a gente quer postar, a gente quer filmar, quer mandar, e na corrida é a única parte, no treino também, mas na corrida sou eu sozinha o tempo todo. Então eu me desafio todo dia, acordar e ir. E assim, eu não comecei a correr, né, hoje. Lá atrás, em 2018, eu comecei. Eu nunca esqueço, quando eu acho que eu vou correr tudo, um amigo me deu uma inscrição, fiz uma prova de 5. Foi difícil, mas foi difícil. Eu lembro que um professor, na época, na semana, ele foi assim, me dando uma planilhinha de treino, e 1 quilômetro era difícil, 2. Aí, na semana da prova, eu fiz 4, foi o máximo. Só faltou ele pegar na minha mão. Tava na Brasília, ele falava, vai, Aline, até aquele poste, eu não aguento mais. Aí eu fiz esses 5... E eu fiquei 1 ano nessa brincadeira, veio pandemia, parou, eu voltei a fazer atividade física, mas eu não me dedicava à corrida. E aí, o ano passado, eu fiz um percurso lá que eu já fazia no ano passado, e mesmo já fazendo atividade física, mesmo já treinando reeducação alimentar, 20 quilos a menos, eu sofri muito para fazer. Só que ao mesmo tempo que eu sofri, eu saí com aquela endorfina da corrida. Eu falei, eu gosto disso, eu vou voltar a fazer isso. Aí, atualmente, eu tô com uma nutri que ela é bem pro lado da corrida e o marido dela é treinador. Eu falei, Dani, eu vou fazer uma prova de 10. Vou treinar sozinho. Depois, o Kleber me treina. Ela falou, bom, fiz a prova, sofrendo. Sabe assim, quando você vai pegar 23, nossa, acho que meu batimento foi 200 aquele dia. Fui um pimentão. Eu falei, não, eu vou melhorar isso. Pé na bochecha. Aí eu me inscrevi para uma prova, eu gosto de desafio. Que eu falo que o que me motiva muito é o desafio. Eu não gosto de ficar sempre na mesma coisa. Aí eu me inscrevi para uma prova de 13 e mandei mensagem. Falei, Clebão, tenho aí 1 mês para fazer uma prova de 13. Eu fiz a primeira 10 de janeiro, a de 13 era no começo de março. Eu falei, eu quero fazer no mesmo tempo que eu fiz a de 10, 1h15. Consigo? Ele falou, consegue. Na época eu estava fazendo musculação todos os dias, eu tive que parar para me dedicar à corrida. Foi muito difícil, porque eu já gostava muito da musculação. Falava que coisa chata, eu gosto, mas eu queria tanto puxar o peso, mas pela rotina da agenda de trabalho não dava. Aí, primeiro o longão, 1h20. Pesadinho, tinha emagrecido, mas eu ainda estava pesado. Hoje eu já emagreci mais. Como que você faz 1h20 correndo sozinha? Sem ninguém. Você e você. Aquele sol, aquele calor, perna dói, coxa dói, cabeça dói, tudo dói. Mas eu chorava, assim. Mas aí quando você vai e acaba a prova, é uma delícia. Aí você não para, né? O bichinho da corrida pica. Fiz 13, agora eu quero 15. Aí eu fui criando metas. E só que eu gosto de aumentar a distância. Eu não ligo muito para diminuir o pace, a velocidade. Eu gosto sempre de me desafiar em aumentar a distância. E estou 1 ano de corrida, 2 meia maratona e treinando para uma maratona em abril. Então Que lindo. 5, 10, 21 e 42 e vai. 42, eu não sei se vai ser a primeira vez e falar, tá bom, já conheci, não quero mais. E voltando, é sua disciplina, é a sua mente, é a organização. A corrida me traz forças para um monte de coisa no meu dia. Às vezes eu tô correndo, eu tenho uma ideia. Às vezes eu tô correndo, eu penso num negócio relacionado ao trabalho, ou numa receita. Muda um planejamento da empresa e foi uma coisa que foi ali da corrida. Eu, tive uma conversa e não vai dar. Durante a corrida eu falo, não é verdade que dá. Putz, não é verdade que eu consigo. Né? E ela ajuda muito na organização, na disciplina, porque para você correr, você tem que estar bem alimentado. Ontem eu fui nesse aniversário. Eu comi o espetinho, eu comi tudo, mas eu sabia que para eu ter energia, hoje eu precisava comer minha comida certinha. Então, tinha minha marmita, e aí eu cheguei do aniversário, ontem comi a minha marmita com meu carboidrato, porque senão hoje eu ia passar mal, eu não ia render. E aí entra no que você precisa para o emagrecimento? Disciplina. Eu falo que a pessoa que faz dieta hoje, ela é disciplinada em tudo na vida dela. Desde a casa dela, organização, carro, armário, empresa, negócio. Porque pra você fazer uma dieta todo dia, você tem que ser muito disciplinado. Sim. E, Aline, teve aquela coisa em casa de não te apoiarem? De ser assim... Ai, que besteira, Aline. Que pra coisa, quê, agora né? Pra quê? Você nem tá tão acima do peso assim. Você de acima do peso, de gordinha, você começa... No meio do caminho,
as pessoas te zoam, né? Que aquilo... Sofre bullying, né? Parece que a gente vive numa sociedade que tá tão, assim, todo mundo, com todo respeito, doente, assim, bebendo, fumando, tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra acordar. E aí, quando você quer ser saudável, é o errado. Parece que a gente tá... É o certo... Incomoda as pessoas. Incomoda. Aí, esse Nutri, o primeiro, eu fiquei com ele mais de 3, 4 anos. Ele falava, nunca fale que você tá em dieta. Fala que você tá tomando um antibiótico, alguma coisa. Mas eu tive problema com meu pai mesmo. Agora tá chata, agora tá antissocial. Porque o que você faz no primeiro momento? Quando você não sabe lidar com aquilo? Você evita, ou você vai com hora pra ir, pra comer e pra ir embora. Porque você não quer ficar ali naquela resenha, você não quer mais ficar ali bebendo. Qual é o seu objetivo? Sair com você, socializar, conversar, né? socializar? Não tem que ficar 10 horas, 4 horas. No grupo de amigas, não vou mais. Nossa, você tá chata. Nossa, agora você é insuportável. Nossa, agora você só quer saber de treinar? Cadê a Aline? Ou você vai e você fica ali na sua aguinha. Não, você não tá dançando? Nossa, tá muito chata. Você era mais legal quando você bebia. Nossa, então é muito difícil. Tinha momentos... Porque, como eu falei, eu gosto de desafio. Então, eu falava, eu tenho o aniversário da doutora Aline, eu quero com aquele vestido branco. Então, 20 dias de dieta bem restrita. Então, não vou sair com ninguém nesses 20 dias, porque eu ainda não sei me controlar. Você chegava em casa e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ver um Netflix. Você olhava, você falava, não quero. Vou dormir, preciso dormir, porque eu não sei o que fazer em casa. E como que eu vou fazer? Você vai mudando. Aí, a estratégia que eu criei... Antes da pandemia, tinha muito grupos de treino ao ar livre em parques gratuitos. Não sei se você lembra da época do Cola Junto, da Adidas Training. Aí eu só tive 2 amigas que me acompanharam nessa jornada e eu marcava esses treinos. Você tinha que agendar, e era Adidas, uma galera bonita, tudo saudável. Eu falava assim, não posso perder essa vaga, né? Então eu saía... Mas eu já saía com horário porque eu tinha aquele treino. E aí, naquela tribo, era normal. Fala, vamos fazer 10 abdominais? Não, vamos se desafiar fazendo uma ponte. Acabou o treino? Não, vamos mais um pouquinho aqui na escadaria. Aí a gente falava a mesma língua. Eu comecei a ver esse divisor de águas. Aquela minha tribo já não estava mais tão legal. E pior ainda, eles não me apoiavam, né? Porque eu falava, você tem que gostar de mim de qualquer jeito. Eu só sou simpática se eu tô socializando com a bebida, senão eu não sou mais uma boa companhia. Até porque se eu tô muito bêbada, não sou eu, né? Eu nem lembrei de nada, né? Legal aqui. E aí, isso foi mudando, mas dentro de casa. Na época, meu pai e a minha irmã faziam, assim, um bullying. E aí você tem que ir cortando. É muito difícil. Eu sei que quando eu me tornei vegetariana foi a mesma coisa. Eu sofria total bullying, né? Porque as piadinhas, até hoje. Mas o apoio é que realmente eu estava muito determinada em me tornar vegetariana e eu não dei bola. Mas influencia muito. Aí você imagina, uma pessoa que tá tentando, como eu tentei inúmeras vezes, você chega naquele grupo ou naquela família, bebe mais um, ou come um bolinho, só um bolinho, e fica insistindo, lógico que você vai. Se já eu tive uma reunião familiar, uma prima tava sem açúcar. Todo mundo, aí não, ela não tá com açúcar, muda o foco, né? Para de forçar ela. É uma opinião, mas a gente vive nessa sociedade que todo mundo... Outro dia eu vi, se fosse um viciado em algum tipo de droga, você não ia oferecer pra ele. Exatamente. Tá só hoje, toma aí, né? Mas é a consciência que o pessoal não tem, do mal que faz pra pessoa isso daí. Você fala, você tá lutando, você tinha 20 quilos a mais, ninguém tava nem aí pra isso, você teve que correr sozinho atrás dos seus objetivos, e na hora que você alcança, as pessoas querem destruir isso de você. Porque muitos não conseguem, né? Então, acho que é mais fácil derrubar, porque aí você vai estar com... Esse lado é mais forte, né? Então, vou ter uma companhia, é melhor do que eu perder essa minha amiga porque eu não vou correr, eu não vou treinar. Então... E o principal que você falou, não fala. Às vezes, dieta não deve falar. Muitos lugares. Isso eu nunca tinha pensado. Não, você falou que você tá em dieta ou que você tá sem o açúcar, nossa... Porque se falar que tá doente tomando antibiótico, todo mundo respeita. Você tem alergia. Ou não quero. O ano passado, na minha corrida de 15, era a minha primeira vez na corrida de 15. Aí tem toda estratégia, né? Na corrida, você tem que comer direitinho, porque você vai ficar sem ir ao banheiro, você não pode comer muita fibra, coisa com gordura, você vai... Aí, aniversário da minha filha, um dia antes. Reunião, era frio, inverno, caldo, coisa... Aí eu até falei pro meu marido, eu vou comer antes, né? E lá, afina.
Ai, quer um caldinho? Eu pegava, tipo, fingia e dava assim pra ele. Porque se eu fosse explicar pra todo mundo que eu não podia comer, porque eu ia correr, acordar 4 da manhã, era uma história muito longa e ninguém ia me respeitar, porque não sabe o que poderia acontecer. Eu poderia perder uma prova que pra mim era muito importante, mas para aquelas pessoas era só uma corridinha. E nesse meio do caminho também teve a gravidez, né, Aline? Não, a gravidez foi Veio antes, né? Eu fui mãe nova, fui mãe com 15 anos. A gravidez foi na adolescência, engravidei, tive a minha filha, subi de peso, desci e tudo bem. O problema, a consequência, acho que foi mesmo depois da faculdade. E você estava falando do seu marido. Como o apoio do seu marido influenciou para você iniciar o seu próprio negócio para essa alimentação aí da marmita? Ah, ele foi o responsável. Gente, vocês não estão vendo, mas o marido da Aline tá com a gente aqui. Exato, atrás das câmeras. Ele é oculto, ele tá por trás de tudo. Ele foi o responsável, porque aí a gente já tava nessa no meio do caminho do processo, já tava comendo as comidinhas lá da pizzaria e a gente acabou casando, eu já levava pra ele também. Ele não segue dieta restrita, ele treina, come bem, mas totalmente diferente de mim. Não, ele me apoia, mas não mexe na comidinha dele não, deixa ele lá do jeito dele. Assim como não mexe na sua, Exato, Aí ele fala, por que você não monta isso? Isso é muito gostoso, tal. Eu falava, porque todo mundo faz marmita e não dá certo, porque... E foi. Aí ele insistiu tanto, eu comecei a olhar ao redor esses amigos que a gente tinha na academia. E todo mundo não tinha tempo para cozinhar e comprava comida e reclamava da comida. E eu, diversas vezes, era uma das coisas que eu não conseguia levar à dieta, porque quando você tentava comprar comida fora... Eu, apesar do paladar infantil, eu era também aquela criança chata. E, tipo, um PF normal eu não como, porque tá o arroz misturado com feijão, com ovo em cima, com a linguiça, não vai. Eu sou muito visual. Então, eu nunca gostava da marmita. E comecei, eu falei, nossa, é verdade, né? Vou fazer. E aí, eu comecei a fazer a marmita de novo, com aqueles ingredientes que eu tinha na pizzaria. Frango, filé mignon. Eu só fiz uma carninha desfiada, porque tinha que ter uma proteína diferente, o arroz e os vegetais da pizza. E joguei lá na internet, comecei a colocar, e aí essas pessoas, minhas amigas, começaram, mas você não faz igual a minha dieta? E eu sabendo da importância de seguir um plano alimentar, falei, não, lógico que eu faço. Ah, então tá, Edilene, me manda seu plano, 120 de purê e tal. Vou fazer, 10 pra Edilene, fiz. Putz, sobrou purê, sobrou frango, vou fazer um escondidinho. Eu fui criando sabores e fui colocando lá no freezer e fui divulgando. Quando eu vi, tipo, eu já tava com 20 sabores. Aí eu tenho um snack saudável, que é um lanche da tarde proteico. Eu, na minha dieta, tinha muita dificuldade quando chegava tarde. Porque eu já tinha comido ovo de manhã, eu já tinha tomado whey pós-treino, já tinha almoçado, eu já tava ali tremendo para ir pro docinho ou para algo quentinho, uma coxinha, algo, sabe, assim, que conforta. Um carboidrato, que abraça, de farinha branca. Isso. Ou o Nutri passava castanha. Não dá pra pesar 30 gramas de castanha, né? Eu falava... 2 castanhas só comer de lanche? Porque eu compro o saco e aí... Metade no carro. Ai, gente... Não... Quando chegar em casa, já comeu metade do saco. Ai, que bom. Vocês são assim, eu achava que era só eu. Não. Castanha. Aí, criei esse snack proteico, que é uma massinha fininha com recheio de proteína, que é o franguinho com creme cheese, só que ele é quentinho. Você põe na airfryer, ele parece uma coxinha mais saudável e rica em proteína. Só que você come, é um salgado. Aí falei, não, vou pôr esse snack também, porque o lanche da tarde é muito difícil. E foi indo. Então, ele deu aquele empurrão, eu entendi a dor de todo mundo que faz dieta e sempre esbarra nisso, na organização, no planejamento, então a comida, e ter uma marmita, eu brinco sempre, marmita com sabor, saúde e amor. Porque não pode ser só uma comida, não pode ser só uma marmita. Tem que ter o amor. Porque o processo de mudar a alimentação já é um processo difícil, né? E ainda você tem que comer algo que não dá prazer. Eu falo, tira isso, tira aquilo, se joga da ponte, se mata, porque tirou minha vida, né? Aproveitando, falando aí das marmitas, se alguém que tá vendo a gente quiser comprar suas marmitas, onde a gente encontra? Encontra na Vita e Alimente, na Professor Idacobe 44, na Casa Verde. Temos mais de 25 sabores à pronta entrega e fazemos a dieta de acordo com a sua dieta. Isso é interessante. Isso é muito legal. É o público que eu mais gosto de atender. Você ainda faz? Eu achei que você fizesse isso lá no início.
Não, eu faço. Tive que mudar algumas estratégias. Na corrida, tive várias inspirações, né? Então, eu fazia todo dia. Agora, eu tive que organizar a minha cozinha em dias certos para marmita personalizada. Mas representa 70% das minhas vendas. E todas as marmitas, o cardápio inteiro eu adoro, mas essa eu gosto muito porque eu entrego muito mais que uma marmita. Eu entrego saúde para você, eu entrego a sua organização, a sua salvação, a autoestima, porque você já sai do Nutri com a dieta. E aí, o que você faz? Muitas empresas não fazem porque dá trabalho, porque a sua tem 120 de proteína, a dele tem 200, aí a dela tem abóbora. Operacionalmente é muito difícil. Aí quando a gente decidiu a empresa, montou, a gente fez uma estrutura para a gente já conseguir atender a dor desse cliente. E aí eu tenho muitas parcerias com o Nutri, porque o sucesso da dieta vem de onde? Da alimentação. Você muda a vida da pessoa. Eu vejo muita gente na loja que fala assim, olha que a Nutri acabou com a minha vida, agora eu tenho que comer. Eu falo, não, a Nutri tá tentando te ajudar. Não, ela destruiu aqui, ó, tem que... Não como uma nada revolta, né? É uma revolta, a pessoa vai revoltar. Eu falo, não, gente, a Nutri tá te ajudando, ela não tá te destruindo, tá sim, ela acabou com a minha vida. Eu falei, então, a gente fez uma embalagem toda diferenciada, em papel, para ir ao micro-ondas e poder comer na embalagem também. Cada grupo tem uma cor, a minha montagem é diferente, o treinamento com os funcionários eu sempre mostro para eles a importância daquela marmita, não é só essa marmita, a pessoa tem que abrir, tem que ver, porque... Você é visual. Eu sou visual, virginiana, então tudo assim, né? E a pessoa que tá... Eu tenho clientes que estão comigo mais de 2 anos, comem carne moída, arroz, feijão e couve. Há 2 anos, eles não mudam. Agora tem aqueles que ele acha que o Nutri tirou tudo, igual você falou. Então você precisa dar uma floreadinha, então você precisa pôr um brócolis diferente no meio do arroz. Eu tenho aquele cliente que ele tem o paladar como eu no passado, infantil. Então, o que eu faço? Eu faço um hambúrguer com uma batata assada, só que sem óleo, no forno. Um hambúrguer com carne magra. Então, você tem que fazer com que ele entenda que a dieta e aquela marmita vai ajudar. E ele vai comer legal, vai comer com prazer, com sabor. E talvez se você não tivesse passado por todo esse processo, você não entenderia. Não entenderia. E sua formação em gastronomia, como que impactou nessa ajuda para a criação dessas refeições? No meio desse processo que eu decidi montar a empresa, eu usei meu conhecimento em gastronomia, né? As técnicas de dietética, modo do corte, o melhor pré-preparo para o produto ser congelado e depois ir o micro-ondas e ficar ainda numa aparência, numa estrutura legal. Então, eu acabei resgatando tudo que eu aprendi na faculdade, mas com um olhar da dieta. Como eu disse, na minha formação não tive matérias especializadas nessa questão. E só que eu juntei a técnica com o que a gente precisa para a dieta, sendo essa pessoa que... sua prática do dia a dia. Minha prática de sempre lutar com a balança e procurar alimentos. Então, ajudou muito a gastronomia e agora a faculdade de nutrição, né? Porque aí eu consigo unir as duas. Que é perfeito, Unir as três, né? A faculdade de gastronomia, a faculdade de nutrição e sua experiência de vida que conseguiu emagrecer. Como empresária, né? Porque você cresceu dentro de um negócio. Cresci. Isso é fundamental. Você dá suas escapadas hoje? Dou. Como eu disse, sou casada com um homem que não segue dieta na balança. Eu falo, na sexta ele fala, e aí, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, não, a gente podia ficar em casa hoje, né? Na verdade, pra eu comer minha marmita. E no sábado, não. Aí, já à noite, ele fala, e aí, a gente não vai sair, a gente não vai comer. E como eu disse, não dá para você tirar tudo para uma vida inteira. Então, eu aprendi a usar estratégias. Então, a gente vai num lugar muito que serve carne. Eu como a carne com a salada e como também uma batata frita. E aí, como eu disse, o doce, vou tirando. No domingo, eu como um doce normal, comum. Então... eu saio também, eu como a pizza da minha família, uma vez por semana eu como pizza. Geralmente na sexta eu como a pizza e no domingo eu faço a minha refeição normal. Mas come o doce que gosta. Como o doce, como a carne, como a picanha. Você come por vontade ou pra às vezes satisfazer quem tá do seu lado? Não, por vontade. Vontade mesmo. Eu ainda tenho vontade. Só que assim, eu dou umas limitadas. Fast food, tô com muita vontade, faz tempo. No caminho da minha faculdade eu passo por um fast food, né? Todo dia eu passo. Você olha pra ele, passo, ele olha pra mim. Falo, não, vou queimar essa caloria com uma outra coisa. Que é o desafio maior na faculdade, das 7h30 às 10h, sentada ali. Na cantina. Eu nem desço.
a cantina lá da faculdade me viu para comprar um Trident. Qual a minha estratégia? Um Trident, comer o café da tarde no mais tarde possível, água e às vezes um whey ou uma barrinha de proteína. E o que eu percebi? Tem dias que eu não tenho fome fisiológica. É a vontade de mastigar alguma coisa. Você vence o dia, então. Para você, o importante é o dia. Você conseguiu vencer, ótimo, não tô nem preocupado com outro dia. Porque na faculdade é impressionante. Você chega na faculdade, tem o carrinho da batata frita, o carrinho da pipoca, na cantina... O milho. Exato, com cheiro de manteiga. Numa faculdade de nutrição, né? Na sala de aula, tem matérias que a gente só tá com o pessoal de nutrição, mas tem matérias que é todo mundo da saúde. Então, as pessoas comem Mac do seu lado, voltam com chocolate. Aí tem aquele que vende o brigadeiro, a palha Pão de mel, quer o pão de mel? Sai, e aí, né, você vai comprando, vai comer. E aí eu falo, cada semestre a gente usa uma estratégia. Eu usei com a barrinha de proteína todo dia, só que aí não deu muito certo. Então agora eu como esse café da tarde. E assim, que eu faço questão? A doutora, né, me corrija que eu vou mastigar mais, que vai me dar mais saciedade. Então, é o snack, ou é fruta, que aí eu tenho 150 gramas de fruta com iogurte, com granola, para eu mastigar, e ir pra faculdade com aquela sensação, nossa, eu tô cheia. Não tô com fome, tô cheia. Mas tudo isso eu aprendi. Em outro momento, o que eu faria? Pela loucura, eu não ia comer, ia chegar lá e você vai... Uma coxinha, um refrigerante na cantina. E que a coxinha, um refrigerante, logo... Tem o pico de insulina, aí o gasto é muito rápido e aí você já tá com fome de novo. Muito mais rápido. Quando você coloca uma proteína, você põe o iogurte, a granola. É uma estratégia pra gente manter mais tempo sem aquela vontade, mais tempo de saciedade, sem aquela vontade de comer de novo. E sem contar que aí você vai, você fazendo isso, como a gente já falou, comportamento e hábito. Você faz um dia, faz um segundo, faz um terceiro. Se você comer a coxinha e a coca, o que você vai fazer todos os dias? Comer coxinha e coca. O que você vai fazer ao longo da faculdade nos 4 anos? Coxinha e coca. Como que você acaba a sua graduação? 20 quilinhos. Mesmo fazendo nutrição. Eu já vi casos de médicos na graduação engordarem. Tipo, aí no meio do caminho falar, nossa, não, quero ir para a área de nutrologia porque tá errado esse comportamento. Então, é muito comum. Só que a gente demora para aprender, que nem você falou da proteína. Hoje eu faço, assim, algumas associações. Eu falo, nossa, na minha casa não tinha isso, a proteína no café da manhã. Na minha casa era uma bisnaguinha com todinho. E eu fiz isso pra minha filha. Com margarina. Pão com manteiga. Nem manteiga, margarina. O pão com margarina e o café com leite. Quando eu comecei a aprender e comecei a ensinar pra minha mãe, e ainda mais agora com a nutrição, e hoje eu vejo isso na loja, você deve perceber também, as pessoas não sabem o que elas estão comendo. Então... O pessoal não tem orientação. Não. A primeira aula de educação física, a aula de nutrição, eu aprendi quase tudo que eu sigo hoje. No primeiro dia de aula, eu falei, nunca ninguém me falou isso. Não sei nem que era carboidrato. Comigo foi ao contrário. No primeiro ano da faculdade de medicina, eu engordei em 6 meses 7 quilos. E a vida inteira eu fui de praticar esporte. Quando eu era criança, eu fazia ginástica olímpica. Na adolescência, eu entrei na natação. Com 17, 18 anos, na musculação. Entrei no Muay Thai. Eu sempre fui a esportiva, fazer muito esporte. E eu gostava de fazer corrida. Já fiz muita coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha mais tempo. Não é que eu não tinha tempo. Eu tava muito cansada com aquela rotina de estudar o dia inteiro. Quando chegava à noite, 8 da noite, que eu chegava em casa, eu queria comer, estudar, dormir. E o que é mais rápido comer? Passar na padaria e comprar um pão recheado, pedir alguma coisa pelo iFood. E a minha rotina de esporte, treino, foi ficando para trás. Deixou eu engordei 7 quilos em 6 meses. A minha sorte é que nesses primeiros 6 meses caiu minha ficha. Eu falei, eu engordei 7 quilos? Opa. Eu nunca tive esse peso. E eu consegui, durante os 6 anos da faculdade, emagrece um pouquinho, mas volta o peso, mas eu não passei dos 7 quilos. No último ano da faculdade, virou um pouquinho a chave, porque era formatura, né? Você quer ir bonitinha no vestido. Aí você emagrece. Aí depois... eu ganhei peso de novo, pandemia, não sei o quê, eu voltei de novo ao peso. Eu falei, peraí, tem que virar a chave. E aquele negócio que você acabou de falar, como que eu trato meu paciente falando de obesidade, falando de emagrecimento, sem olhar primeiro pra mim? Como um professor de educação física fala pra você treinar, se ele mesmo não treina...
Eu falei, calma, vou começar comigo. Então eu comecei comigo, me ajudando, que nem a psico falou semana passada, né? Se amando, se olhando. Quando eu comecei a me perceber, eu falei, é isso que eu quero ajudar os outros do mesmo jeito que eu tô me ajudando. Porque é aquilo que eu falei, a gente entende a dor, a gente sabe. Sim. Então, é fácil você... A gente passou por isso. É fácil você falar, não, come isso, faz aquilo, mas você sabe... A dificuldade que é. A dificuldade que é. E a comida é emoção, né? Que nem nesse processo da mudança da loja, que eu falei que eu tava todo dia beliscando, eu tava me permitindo, não, tá tudo bem, eu tô muito estressada, não, tô fazendo... É o tal do merecimento, né? Hoje eu mereço, né? Aí teve um dia que eu falei, não, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa, ela tá aberta das 7 às 7, eu sou estudante, eu vou ter problema todos os dias, eu vou ter desafios todos os dias. Viu hoje. Se eu me permitir todo dia, mas é sem açúcar, né, Eline? Qual o problema? Mas é o alfajor, mas no meu plano, pro que eu quero, pra minha atividade física, eu não quero. Aí, eu já, nesse processo... Pra virar um hábito. Aí eu comecei a mandar pra Nutri, estou de novo há um dia sem doces e afins, estou há 2 dias sem doces e afins, no terceiro você já tá tranquila, no quarto tá tranquila, só que é você ir entendendo, porque senão você não tem essa percepção. E se chegar num domingo e tiver vontade de comer um doce... Tá tudo bem, porque... Eu sempre... É aquela piadinha do final do ano, né? O problema não tá entre o Natal e o Ano Novo, que todo mundo fica enlouquecido, que eu não tenho mais esse estresse. O problema é que a gente faz, né? Eu sei, lá na loja, tá? Dia 2 de janeiro, lá tá o povo. Tem chá pra emagrecer? Tem chá pra emagrecer? Eu também. Minha meta do ano. Eu voltei de viagem com o meu WhatsApp bombado. E assim, é aquilo que eu tava assistindo no podcast de vocês. Eu não vendo nenhuma... pacote milagroso, seca a barriga, né? Detox, tal. Muitas pessoas não tem combo, não tem nada. Eu sou muito contra, porque exatamente são hábitos, rotina, comportamento. Cada um é um. E alimentação. Você pode comprar meu pacote detox, mas você não vai emagrecer. Do seu jeito. Eu gosto de tentar, que é o que eu falo que agora eu sou apaixonada pela nutrição, pela alimentação. Cada cliente que vai lá, é individual, cada pessoa é única. Poder mostrar pra ele que a dieta faz toda a diferença, que o alimento faz toda a diferença, não a mentira, esses pacotes. E a rotina dele é diferente. Às vezes chega cliente na loja e fala assim, que você tem pra emagrecer? Eu falo, eu tenho tudo e tenho nada. Depende muito de como você vai usar o que eu tenho aqui. Algo pra acelerar o metabolismo, só um pouquinho. É lento o meu metabolismo. Exatamente, lento é o metabolismo. Aline, o que né? precisa pra dar uma energia? Até às vezes eu falo, gente, eu não sou tão boa vendedora, que eu sou meio realista. Eu falo assim, você tá precisando, mas você vai fazer o quê? Às vezes querem um dia... Posso falar a verdade? Tá disposto a ouvir? Eu prefiro perder o cliente por falar a verdade do que mentir. Porque você vai mentir, você vai falar, não, vou vender esse chá e você vai emagrecer, não vai. Aline, a gente tá chegando ao fim. A gente tinha muitas perguntas aqui. A gente marca uma outra hora pra falar, que tem muito assunto. Eu queria saber se você quer dar alguns recados para os nossos ouvintes. Ficou faltando várias perguntas, mas infelizmente a gente tem São muitos anos, muitos quilos perdidos, né? Tem muita história. Eu queria saber algum recado para o nosso ouvinte, assim, alguma coisa que foi fundamental, a sua virada de chave, assim, o que você faria? Porque a gente ouve muito das pessoas, eu não consigo, porque meu marido, porque a gente até falou no episódio anterior, né? Porque meu marido não ajuda, porque minha família não ajuda, porque o meu trabalho não ajuda. É mais fácil culpar o outro, exatamente, né? Que a gente fala assim, o outro é sempre responsável pela a sua não mudança de atitude, né? Qual o recado que você daria para quem quer chegar onde você chegou, Aline? Eu acho que é ter persistência, disciplina e aquilo que a gente já vem falando, né? Olhar para si e ver onde você quer chegar. Eu sempre falo assim, como que você quer estar daqui 5 anos? Como que você quer estar com mais de 40, 50? Expectativa de vida hoje é super longa, né? Então, lembra aquilo que falavam as mulheres de 40? Não, as mulheres de 40 estão lindas, 50. Como que você quer estar? Você quer estar dependente? Você quer estar sem sua mobilidade? Como que você tem que se olhar com carinho? E outra coisa, perceber a causa. Por que eu estou engordando? Por que tem que parar nesse momento, nem se fez depois da faculdade, que eu fiz depois do exame, e falar assim, não, opa, tá errado. Não é normal isso, esse comportamento. Por que eu estou preguiçosa? Por que eu estou com muito sono? Eu estou engordando por conta de mim ou para agradar alguém? Então, assim, sempre volta no eu.
eu me amo, eu quero me cuidar, eu quero estar bem com a minha família, com meus filhos. E então é persistência, disciplina e organização. Se você não organizar a sua vida, na sua alimentação, na sua rotina, como que você vai fazer? É isso que o Luciano falou. Organizar a dieta, você acaba refletindo isso em todas as outras áreas da sua vida. Não é ter desculpa, parar de ser vítima da situação. É meu filho, eu não tenho dinheiro, não dá pra comprar marmita. Às vezes eu falo pro cliente, você não precisa comprar minha marmita. Você compra 1 quilo de carne magra, 1 quilo de arroz e 1 quilo de brócolis, você faz comida pra sua semana inteira. Mas é parar de virar vítima, não posso. Dar desculpa, Dar desculpa. Então é o comportamento, é o mindset. Eu posso, eu vou conseguir. E, né, se puder dar um conselho aí pra você, faça atividade física. Ela muda, ela transforma. É melhor sensação do que um chocolatinho. Depois você acaba uma atividade, não é verdade? É muito Luciana? mesmo. Faz aquele agachamento pesado, aquele suor. Eu falei, o suor da beleza. E depois a dor do outro dia é mais gostosa, né? Você sabe que eu tô com o pé lesionado e eu não tô podendo ir pra academia. Mas eu não deixo de fazer um dia em casa. Nem que for meia hora de alongamento. Eu morro de medo de perder a vontade. Porque é muito ingrato, eu morro de medo de perder a vontade. Virar o hábito de não fazer nada. Aí eu acordo, igual eu faço todo dia. Antes de começar a trabalhar, porque eu tô trabalhando de casa, eu vou lá e faço. Nem que for abdominal, porque eu falei os bracinhos e a barriga, eu posso movimentar. E eu faço todo dia, porque eu falo, gente, e se eu perder a vontade de ir na academia porque depois, né? A musculação, o treino, ele é muito ingrato, né? Você faz. Fala, são anos pra construir, são dias pra perder. Em 2 semanas eu já perdi. Dias mesmo, é coisa de uma Mas você já tem outra mentalidade, você não vê a hora de ficar boa. Exatamente, pra poder voltar. Mas eu falo, eu não vou deixar de fazer, mesmo estando em casa, nem que for A gente faz cirurgia, o médico já pede pra gente fazer ali a físio no dia. Eu fiquei sem andar lá com um ponto daqui, aqui, o cara, bora. Podia virar desculpa, ai gente, eu não tô podendo, não tá dando, sabe? Porque demora muito pra você gostar. Exatamente. Hoje em dia, se falar pra mim... Tenho medo de perder a vontade. Não, eu me preocupo, como eu fico muito em pé, eu uso um tênis adequado, pra eu não ficar com a perna cansada. Eu falo assim, nossa, como que eu vou ficar sem trabalhar e sem fazer atividade física? Mas já virou esse hábito. Agora, pra quem não, uma unha assim, doente... encravada é o suficiente, né? Não Já posso colocar um sapato. Não posso pôr um tênis. Acho que de considerações... você quer falar? Pode começar, Lu. Não, já ia aproveitar o gancho dela aqui que ela tá falando. Acho que saúde é uma coisa muito individual. Quem quer ter, eu falo até o plano espiritual, é algo individual, a salvação. E a comida, eu falo alimentação, é a mesma coisa, é algo individual. Você tem que procurar o seu resultado, que através do seu resultado você vai despertar para várias pessoas que estão ao seu redor. Então a mudança de hábito, ela é diária. O conhecimento tem um monte, eu acho que na nossa época não tinha tanto conhecimento. Na minha época, você tinha que pegar um livro com um amigo, devolver em uma semana, tá com um amigo do lado. Hoje o conhecimento está aí. Então assim, ela tomou uma decisão que muitas pessoas nem começaram ainda, só que ela tá no meio do caminho ainda. Então, assim, imagine você que nem tá no meio do caminho, você tá lá atrás. Parece que as pessoas realmente, como a gente falou no outro podcast, a gente tá cego. Então, pra que estar esperando tanto tempo se o nosso corpo precisa de movimento? Agora, né? Que a nossa saúde precisa de uma boa alimentação. Vai chegar uma hora que a conta chega. Aí a minha chegou, eu passei por um processo ruim, a minha chegou. E às vezes tem gente que não precisa chegar nesse processo, porque a gente está aqui para poder aconselhar. Você está aí ensinando uma mulher que ela não precisa ter 20 quilos a mais para poder perder. Olha o sacrifício que você está fazendo, a dificuldade que você está fazendo. Você tem que se colocar em 2 momentos. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando o freio de mão ou eu estou acelerando? Exatamente. São 2 coisas que você tem que parar para pensar. Todo mundo vai chegar na melhor idade, mas como que você quer chegar? Seus fatores ele vai refletir. São determinantes. Aline? Quero agradecer a cada um de vocês que ficou até agora com a gente. E o que eu tenho aqui para deixar para vocês, recomecem. O processo é longo, então falhou hoje, não tem problema, recomeça amanhã, não espera, na próxima segunda-feira eu começo minha dieta, não, começa amanhã, começa numa quarta-feira, começa numa quinta, não importa, se falhou, recomece. Mas não desista de você. Eu queria agradecer a sua participação, de ter aceitado o nosso convite, Aline, foi bem enriquecedor. Se você está aí, estava esperando uma história inspiradora para começar a sua dieta,
A gente te deu de mão beijada. Agora depende de você. Se inspira na Aline, se inspira nos nossos conteúdos que a gente tem aqui. A gente fala muito sobre saúde. Compartilha esse podcast, compartilha com os amigos e seja determinado. É você por você mesmo, né? Você tem que entender que se você não tiver determinado, ninguém vai te dar muita força nesse processo. É o exemplo aqui da Aline. Deixa o seu like, encaminha esse link para um amigo, se inscreve no nosso canal e a gente se vê semana que vem. Obrigada, Aline. Obrigada a você. Obrigado, Obrigada. pessoal.